Oi, esse é o 17º vídeo do Veda 2017 e não é apenas um trava-línguas, é também sobre os eternos e necessários contos de fadas. Os contos de fadas talvez sejam a forma literária que mais influencia a vida das pessoas. Quando pequenos, ouvimos os nossos pais contar. Em seguida acompanhamos as versões audiovisuais lá no cinema ou na televisão. Depois aprendemos a ler por conta própria quando nós já nos tornamos alfabetizados. E depois, já adultos, voltamos a essas histórias contando-as para os nossos filhos. E talvez até na velhice, a gente ainda não larga os contos de fadas, pois ainda é uma forma de comunicação com os nossos netos. Agora uma pergunta. Será que os contos de fadas são uma forma de aprendizado de verdade ou no fundo eles nos dominam? Agora voltando um pouco, aliás voltando bastante, lá para o tempo dos homens das cavernas, quando eles faziam aqueles desenhos nas paredes e contavam as suas histórias para o pessoal das tribos. Será que eles, quando faziam esses desenhos, já tinham essas histórias de alguma forma oral? Eu faço minha aposta que talvez eles aprenderam primeiro a desenhar e depois aprenderam a falar e passaram a registrar as histórias de modo oral. Porque são as tradições orais que são a base e o nascedouro dos contos de fada. Na verdade, a gente não sabe quais são os verdadeiros contos de fadas. Só sabemos de alguns registros que foram perpetuados por alguns escritores, pesquisadores ao longo dos séculos. Por exemplo, os mais famosos, os irmãos Grimm. Eles eram folcloristas e estudiosos da língua e eram preocupados com um nacionalismo que existia lá na região do que seria a Alemanha, né? Do povo germânico, e resolveram registrar o que o povo tinha de tradição e aproveitaram esse tema bem popular, que eram as histórias que passavam de geração a geração e não havia registro nenhum. Eles começaram a recolher essas histórias. No caso deles, acho que eles se valeram de duas pessoas principais, bem próximas a eles, que eram pessoas bem idosas e tinham uma memória muito boa e conseguiam guardar várias histórias. E com certeza, escritores que eles eram, ainda que não de literatura de ficção, mais acadêmicos, eles moldaram as histórias de uma maneira mais coerente para serem compreendidas do que só relatadas de boca a boca. Mas vamos lembrar de uma brincadeira de criança que quase todo mundo deve ter participado uma vez na vida, que é aquela de contar uma história de pessoa a pessoa para ver o que acontece ao final. Um grupo de 5 amigos, o primeiro conta para o segundo conta para o terceiro para o quarto, até o quinto. A história que começou lá no primeiro é bem diferente da história que chegou ao quinto. Geralmente, depois de 2 ou 3 orelhas, a história está bem modificada. Às vezes ela não sobra nada da história, nem a premissa básica do que era. Então, se a gente levar em conta que os contos de fadas, recolhidos pelos irmãos Grimm, ou então por outros, eles não foram os primeiros a fazerem isso. Certamente, então essas histórias estão deturpadas de qualquer forma. Não há um registro oficial do que realmente essas histórias eram. As histórias que chegaram até a gente pode ser uma fração mínima do que realmente elas eram lá no começo. E quando foi esse começo? Pode ser que as histórias começaram lá com o pessoal das cavernas, embora muitos dizem que a maioria dos contos de fadas começaram na Idade Média, principalmente porque elas estão sempre baseadas naquele ambiente medieval, com princesas, castelos, cavaleiros. Isso ajuda a situar que elas tiveram essa origem. Voltando a uma outra característica do conto de fadas, que é o de aprendizado para as crianças, a gente pode culpar um outro escritor que ficou envolvido com esse formato literário, que é o francês Charles Perrault. Ele também recolheu essas histórias que ele publicou através lá daquele formato da Mamãe Gansa. Ele recolheu de uma senhora também, acho que era uma parente dele, se eu não me engano, e é basicamente o mesmo esquema que os irmãos Grimm. Alguém de idade avançada que reteve várias histórias populares e ele registrou de alguma forma. Uma característica dele, que tem a ver com essa história do aprendizado, é que ao final de todas as histórias que ele registrou, ele fez uma moral ao final. Lembrando, por exemplo, a estrutura fabular das fábulas de Esopo, que
que sempre tinha uma moralzinha ao final. Então o Charlie Perrault fazia um versinho ao final da história que ele contava, que tinha um fundo totalmente moral e de aprendizado para as crianças. Quando os irmãos Grimm fizeram o livro deles, que foi praticamente 100 anos depois, não havia essa noção de que era uma história para crianças. O primeiro livro que eles publicaram era apenas, na verdade, um registro acadêmico. Não tinha intenção de ser vendido para um público comum, leitor comum. Mas calhou de vender bem e as pessoas começarem a contar essas histórias para seus filhos. E eles perceberam, os irmãos Grimm, que eles deviam amenizar essas histórias, que eles começaram a achar que elas eram meio um pouco pesadas. Eles fizeram umas 6 edições depois do primeiro livro, e a cada edição que era lançada, eles amenizavam cada vez mais as histórias. Ou seja, eles mesmos já fizeram versões reduzidas da história. Uma história que não dá para ter certeza se era de fato daquele jeito. Então vem daí essa mania do pessoal falar que não, os originais dos irmãos Grimm é que eram as histórias interessantes, não essas coisas bobinhas de hoje em dia, como da Disney. Falando em Disney, agora em 2017 se comemora 80 anos do lançamento da Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro conto de fada adaptado e, na verdade, o primeiro longa-metragem animado colorido lançado nos cinemas, que fez um grande sucesso justamente porque era uma história simples, era um conto de fada que já era muito agradável ouvir naqueles anos finais dos anos 30 e pré-Segunda Guerra Mundial, né? Era uma época que já se necessitava de histórias amenas. Mas ficou o preconceito, foi a Disney que deixou essas histórias bobinhas e romantizou tudo. Na verdade não foi a Disney exatamente, essa amenização das histórias já acontecia com os irmãos Grimm, porque as histórias sempre foram violentas no originais. Mas por que as histórias são violentas no original? Justamente por causa, lembrando a brincadeira de contar uma história para o outro. A tendência é preservar a parte mais dramática da história e depois quando você conta para o outro, você acaba injetando um valor a mais, e esse valor a mais que você às vezes inventa na hora para emendar um pedaço que você lembra com outro pedaço, você não sabe como encaixar, você cria uma parte de conexão e às vezes essa parte de conexão é um exagero do que o pouco que você sabe. E é mais fácil exagerar quando a parte é violenta, né? Foi só um tiro. Não, quando o outro conta não foi um tiro, foi um machado que matou o personagem. A terceira pessoa conta, não foi um machado que matou, foi arrancado o coração. E analisando as 100 e poucas histórias que tem lá no livro dos irmãos Grimm, você percebe que várias histórias elas têm o mesmo final, porque justamente é uma confusão de histórias, as histórias se emendam, os finais são iguais, os miolos das histórias são iguais. Por quê? Porque foram passadas oralmente e não há uma história verdadeira. Mas qual o problema da história ser verdadeira ou não? Nós estamos no terreno da ficção. O problema é que hoje em dia se dá valor ao que está escrito nessas histórias e o pessoal tenta achar uma interpretação para tudo o que está escrito ali. Numa mesma história, você consegue ter pontos de vista bem diferentes e até opostos. Para citar um exemplo, se você pega Branca de Neve. Uma primeira visão pode dizer que a Branca de Neve em relação aos Sete Anões, depois que ela já está lá dentro da casa deles e eles já conhecem ela começa a tratar os anões como uma mãe superprotetora, zelosa por eles. Já uma segunda visão diz que aquela relação entre a Branca de Neve e os Sete Anões é uma relação de poder, onde a mulher só é admitida fazendo tarefas do lar, ou seja, servindo aos 7 homens da casa. Você tem tanto versões conservadoras quanto versões feministas. Traduzindo, cada um vê o que quer nas histórias de contos de fadas. A psicanálise, a psicologia, adora analisar contos de fadas e ver pelo em ovo, literalmente. E por que eu digo isso? Porque eu considero que as histórias originais nunca queriam dizer nada. Não era essa a intenção
passar uma mensagem. Essa história do aprendizado, de passar uma moral, passar um aprendizado, foi injetado depois que se percebeu que havia o interesse das crianças por essas histórias. E agora, nas últimas décadas, se quer atribuir um significado em cima de um outro significado já colocado. É literalmente a viagem na maionese. Sem falar o lado exagerado de querer ver coisas sexuais em cima dos contos de fadas. É uma tara enorme de querer enxergar apenas a lascívia em cima das histórias de fadas. Para citar um exemplo, tem a história do Chapeuzinho Vermelho, que falam que Chapeuzinho é vermelho porque tem uma conotação sexual de ela querer seduzir também o lobo mau. Quando na verdade, se você for pesquisar, você descobre que o detalhe do Chapeuzinho ser vermelho foi apenas algo adicionado pelo Charlie Perrault quando ele contou a primeira história. As histórias originais não tinham a informação que era um gorro vermelho. Ele colocou o gorro vermelho, quer dizer que então a interpretação de ela estar seduzindo o lobo mau é viagem. Então podemos dizer que agora os contos de fadas são mais importantes para os adultos que querem loucamente colocar algum significado nessas histórias pueris. A violência, com certeza, foi injetada no boca a boca, mas no fundo eram histórias simples, que não queriam passar mensagem nenhuma, só queriam entreter. As histórias sempre foram para entretenimento. É a função dela. Pode-se colocar um fundo de verdade no subtexto, mas os contos de fadas não foram feitos para isso, foram feitos para serem ouvidos e passados para frente. Lembram daquele velho ditado, me diga com quem andas, que eu te direi quem és? A gente pode mudar agora e dizer o seguinte, me diga o que você interpreta e eu te direi quem és. Bom, é isso. Assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e até mais!